Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Esse é o convite que eu faço para você que está aqui pela primeira vez e se interessou pelo estudo da Palavra de Deus. Nós fazemos o estudo seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Quero convidar você a conhecer. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo, em continuidade com os meus antepassados, com consciência pura, quando sem cessar, dia e noite, me recordo de ti em minhas orações. Lembrando de tuas lágrimas, desejo ardentemente ver-te para transbordar de alegria. Evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que estou convencido reside também em ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Começo da segunda carta de São Paulo a Timóteo, uma das cartas mais bonitas que São Paulo escreve, né? Apelo a permanecer firme, apelo a guardar a fé, que é o conteúdo, né, das cartas a São Timóteo. Mas aqui Paulo, nesse início, chama a atenção porque ele fala da realidade familiar de Timóteo e daquilo que ele mais preza nesta família: a fé sem hipocrisia. Uma fé sem hipocrisia. A gente sabe que a hipocrisia é essa falsidade, né? Essa representação. E infelizmente dá para a gente ter uma fé hipócrita. Ora, os fariseus tinham fé, mas a sua fé era hipócrita. Por isso que Paulo chama de fariseus hipócritas. Porque eles representavam, eles não viviam de fato. E isso é um perigo para nós. Perigo de manter aparências e não de viver uma verdade na fé. É um perigo para mim, é um perigo para você. E é errado a gente pensar que isso só vale para quem é muito visado, muito popular, famoso. Ainda mais hoje, né? Porque hoje qualquer um pode ficar famoso da noite para o dia com uma rede social, né? É até o desejo, o sonho de muita gente ser famoso, ser conhecido, ser assim, né? Reconhecido nos lugares, porque tem tantos seguidores. Bom, isso não é o objetivo do homem de Deus. Isso não deve ser o objetivo da mulher de Deus. Representar, aparecer, aparentar, né? Ou seja, ter a aparência de, sem de fato ser. Não é o objetivo, não é a verdade de um homem. Imagina
que você pega uma fruta, uma manga. Você pega aquela. Já aconteceu isso comigo. Peguei uma manga grande, bonita. Eu gosto de manga Palmer. E a minha esposa ama qualquer manga. E eu comprei essa manga Palmer para minha esposa. Ela estava até durinha, né? Eu falei, vamos esperar amadurecer um pouco e tal. Ela esperou um pouquinho, mas não aguentou esperar demais, porque as outras já tinham acabado e ela gosta muito de manga, foi comer a manga. E quando abriu a manga, gente, tinha um negoção estragado dentro dela, mas não parecia, parecia linda por fora. Mas quando abriu o caroço, ele estava podre e quase toda a manga perdida. Ela pouco aproveitou da manga, pouco mesmo. Aquela manga era hipócrita, porque parecia uma coisa, mas era outra. E é exatamente assim que Jesus fala sobre os fariseus. Por fora vocês são como sepulcros caiados. Por fora são bonitos, porque você coloca o cal, né, pinta, fica tudo bonito, mas por dentro tá cheio de podridão. Nós não podemos ter uma fé hipócrita. A nossa fé precisa ser fé sem hipocrisia, como Paulo está dizendo aqui, e Paulo evoca, né, a lembrança, uma lembrança boa da fé sem hipocrisia que há em ti, diz para Timóteo. Ele fala da saudade, né? Fala das lágrimas, porque deixou Timóteo as lágrimas chorando, e diz, eu quero te ver, quero encontrar contigo. Por quê? Porque eu deixei você chorando. E agora eu quero encontrar com você para transbordar de alegria. Para transbordar de alegria. Olha que linguagem poética, mas bonita, né? O choro é uma espécie de transbordamento. E aí descem as lágrimas. E agora o transbordamento esperado é de alegria. E logo em seguida ele evoca aquilo que é muito, muito, muito importante na vida de todos nós que somos cristãos, que é a autenticidade. Em outras palavras, Paulo está enaltecendo a fé autêntica, verdadeira de Timóteo, que antes habitava na mãe, Eunice, e antes habitava na avó, Lloyd. Olha a importância de uma família que transmite a fé. A Lloyd, que é a avó, recebeu a fé, transmitiu para a filha, Eunice, que transmitiu para o filho, Timóteo. São Timóteo. Olha, nós não sabemos que tipo de santo nossos filhos poderão ser, porque são vocacionados, assim como nós somos vocacionados à santidade. Todo batizado é vocacionado à santidade. E nós precisamos assumir e acreditar nisso, porque somos chamados a essa fé sem hipocrisia. Para sermos, né, fiéis, com uma consciência pura, como os nossos antepassados. Paulo fala isso, dou graças a Deus, versículo 3, a quem sirvo em continuidade com os meus antepassados. Olha, está falando de família, antepassados da sua raça, dos judeus, e antepassados da sua família. Ele dá continuidade, tanto que Paulo se tornou um fariseu, filho de fariseu. Ele fala isso, sou fariseu, filho de fariseu. Fariseu, homem de Deus, ou deveria ser. A gente confunde achando que todo fariseu é hipócrita. Mas aqueles que se aproximavam de Jesus para o tentar eram assim. Mas Paulo não era um fariseu hipócrita, ele era um fariseu ignorante. A partir do momento em que Jesus apareceu para ele e se revelou, ele deixou a ignorância e passou a crer na verdadeira fé. Mas hipócrita, Paulo nunca foi. E aqui ele está dizendo que ele
em continuidade com os antepassados, com a consciência pura, claro, conhecendo a verdade, ele reza sem cessar também por Timóteo, porque sabe que ele segue os mesmos passos, através da sua mãe e da sua avó. Olha que bonito isso! A palavra de Deus, olha que lindo! E se você pode olhar para a sua família e dizer o mesmo, que lindo isso! Eu aprendi a fé da minha mãe, que aprendeu com a minha avó. Eu posso dizer isso da minha família. A minha avó era do apostolado de oração, desde os 15 anos de idade. Olha só, e uma fé firme e autêntica. Ensinou para minha mãe, que me ensinou e eu agora ensino aos meus filhos. E espero que eles também transmitam isso de geração em geração. Uma fé sem hipocrisia. Vai custar. Custa. Porque a gente precisa caminhar sem máscaras. As pessoas nos verão como nós somos. Nos verão com as nossas feridas, cicatrizes, rugas, com a nossa vergonha, com a nossa alegria. Verão a nossa verdade. Nos verão. Verão quem somos. Mas o mais importante é não ser hipócrita com Deus. Ele que nos vê como somos, ainda que usemos máscaras, gosta, ama demais quando somos sinceros na sua presença. E ainda que sujos pelo pecado, fracos por nossa condição, nos colocamos dependentes dele. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, eu acho que você já leu isso lá na primeira carta de São João, Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Vamos anotar no nosso diário. Gente, nós não temos promessa, nem ordem, nem princípio eterno aqui. Tem a saudação de Paulo, né, que já é conhecida, e ele se apresenta como apóstolo, e não há necessidade de evocarmos aqui essa verdade que nós sabemos que é a forma como ele foi escolhido para ser apóstolo. Aqui se trata de uma saudação corriqueira que ele faz. E depois essa lembrança maravilhosa a respeito da fidelidade, da fé sem hipocrisia dos parentes, da mãe e da avó de Timóteo. Então, qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Essa é a parte mais importante do diário, em que ninguém pode fazer por você. É por isso que você precisa anotar. Anotar quando tem promessa, ordem, princípio eterno, e anotar também essas outras realidades. Jarles, se eu não tenho promessa, ordem, princípio eterno, eu posso anotar alguma coisa na Bíblia? Eu posso sublinhar assim mesmo, de outra cor? Posso colocar algo? Deve fazer. Porque a sua Bíblia é para isso mesmo. Para quando você voltar a essa passagem, você saber o que Deus falou com você lá. Amém? Convido você que é novo aqui no canal a se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. E assim, nós vamos nos aproximando, né? E cada vez mais da vontade de Deus para fazer a Bíblia inteira aqui, com esta Bíblia de Jerusalém, que eu estou usando, mas se você usa outra, não tem problema. Eu vou usar de Jerusalém. E quando acabar? Com a graça de Deus, nós vamos fazer com outra Bíblia. Nós nunca vamos parar, enquanto Deus nos permitir, por essa ferramenta, de fazer o estudo da Palavra de Deus. Porque assim, ano após ano, dia após dia, nós vamos crescendo na fé. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.